Qual é a forma adequada para posicionar bebês de 0 a 1 ano? Sim, questãozinha vaga, né? Posicionar onde? Para quê? Qual finalidade? Mas vamos lá, vamos ler as alternativas para ver se esclarece. No meio do banco traseiro, deve ser do carro, né? No meio do banco traseiro do veículo, eu imagino que seja, tem relação com o que a gente está fazendo, né? Então quer dizer que um bebê você vai posicionar aí no meio do banco traseiro? Não tem nenhuma regulamentação aí que determine que o bebê tem que ser colocado no meio do banco traseiro. No assoalho, não vai nem ler o resto, no assoalho, olha aí, no assoalho, atrás do banco do motorista, no chão ali, claro que não. Essa aqui é a tal da alternativa absurda. De forma que o bebê fique voltado com o rosto para o vidro traseiro do veículo. Depende, né? Se ele virar a cabeça de lado, como é que vai fazer? Como é que pode afirmar isso, né? Mas vamos lá, vamos entender que ele fica ali paradinho na posição que você colocou, olhando para o vidro traseiro. Sim, no devido dispositivo de retenção, que é o bebê conforto. Sim, faz sentido, vagamente, mas faz sentido. Desde que se dirija devagar, preso no cinto de segurança do banco do carona. Então quer dizer que vai colocar um bebê no cinto de segurança do banco do carona, na frente? Absolutamente não. A menos errada, vamos dizer assim, a menos absurda é a alternativa C como resposta aí. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. O tipo de infração, o local, a data e a hora, a identificação do agente, entre outros, devem constar aonde, hein? No processo administrativo. O processo administrativo é todo o aparato ali, né? Desde o cometimento da infração até o julgamento em última instância lá, que é o segunda instância. Então, não é... Obviamente que tem sim, né? Dentro do processo você vai ter essas informações, mas não é o que diretamente aqui está relacionado, não. Das medidas administrativas, não. Medida administrativa é o reter o veículo, remover o veículo ali na hora da infração, para tentar evitar que um problema persista. Letra B, não. Do auto de infração de trânsito? Sim. O AIT, que é o auto de infração de trânsito, aquilo que o guarda ali preenche, todo mundo fala, multa, está preenchendo a multa. Aqui não é a multa, aquilo é o auto de infração de trânsito. Ali ele precisa colocar o tipo da infração, porque o camarada estava fazendo errado, estava sem cinto, estava falando no celular, entendeu? Tem que colocar o tipo. Tem que colocar o local para saber onde que aconteceu, a data e a hora. Ele, a gente, precisa se identificar. Então, tudo isso são informações que precisam constar no auto de infração de trânsito. Essa aqui é a resposta. Nos automóveis modernos, usa-se o catalisador, que tem como principal função diminuir a emissão de gases poluentes. Sim, o catalisador faz um trabalho químico ali que reduz a emissão de gases poluentes. Pode ser essa a resposta. Refrigerar o motor? Absolutamente não. Isso aqui é função do sistema de arrefecimento. Reduzir o barulho do escapamento? Não. Isso aqui é função do silenciador, está lá no escapamento do veículo. Aumentar a potência do motor? Absolutamente não. Questãozinha fácil, a resposta aqui, A. Não jogue pontas de cigarro nas estradas. Elas podem provocar a chamada guimba de cigarro. A pessoa acabou de fumar ali e jogou. Se bem que o motorista em si não pode nem fumar e dirigir ao mesmo tempo, porque isso é infração. Mas às vezes um passageiro do veículo acaba fazendo, enfim. Isso vai provocar derrapagens? Absolutamente não. Imagina uma guimba de cigarro provocar uma derrapagem? Não. Incêndios? Bem provável, né? Talvez, certamente será essa a resposta. Contaminação das águas? Pode ser, né? Assim, a longo prazo pode ser que aconteça. Tantas e tantas guimbas de cigarro jogadas ali podem sim poluir os rios e tal, mas está muito assim superficial. Os incêndios aqui é uma coisa mais direta. Vou eliminar a letra C. Explosão em contato com asfalto? Olha, se fosse explosão em contato com algum material explosivo, tudo bem, mas asfalto, até então eu não sei que asfalto explode por causa de guimba de cigarro não, tá? Essa é aquela alternativa absurda que dá para eliminar na questão. Ficamos então com a alternativa B. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve. O que o condutor deve fazer? Olha, eu não gosto desse termo aqui, ó, qualquer tipo. Isso aqui, na maioria das vezes, trazem equívocos à questão, à pergunta. Por exemplo, se for um cruzamento de um viaduto com a outra via passando embaixo, aí não vai ter esse problema, esse conflito ali entre veículos. Então, quando a gente coloca qualquer tipo de cruzamento, acaba deixando esses entraves aí nessas divergências de interpretação que pode acabar comprometendo aí a interpretação da questão. Mas, enfim, vamos considerar esse erro aqui na elaboração da questão por parte do Detran, que essa questão é extraída do banco de dados do Detran,
E vamos analisar então, considerando que é ali um cruzamento em nível, né, onde os veículos se encontram. Então, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve fazer o quê? Ter domínio do veículo? Sim, claro, ele precisa ter domínio do veículo, não só em cruzamentos, em todo o tempo que estiver conduzindo. E parar sempre. Olha, tá vendo essa palavrinha aqui? Ó, é o que eu chamo de casca de banana. Sempre, nunca, jamais, unicamente, somente. Eu costumo explicar no nosso curso online que essas placas, esses termos são colocados aí como cascas de banana para você escorregar e cair. Parar no cruzamento? Sim, algumas vezes vai ser necessário, mas sempre não. Se você parar numa condição ou numa situação onde a condição não era para você parar, você pode acabar provocando um acidente por fazer uma parada inesperada por parte dos outros motoristas. Então, absolutamente, letra A não é essa casca de banana que já ajuda a gente a identificar que essa letra A não é. E anota aí, sempre é uma casca de banana. Ser prudente e reduzir a velocidade. Olha, ao aproximar do cruzamento, eu tenho que ser prudente? Sim, prudente sempre, durante todo o tempo que estiver dirigindo. Reduzir a velocidade? Sim. Aí vem a dúvida, Ronaldo, mas imagine, eu estou aqui com um sinal verde para mim, eu tenho que reduzir a velocidade para passar nesse cruzamento? Esse reduzir também é subjetivo. Vamos supor que você já esteja muito devagar, esteja a 20 por hora, por exemplo. Se você reduzir, você vai praticamente parar o carro, que não é esperado, não é desejável para essa situação. Mas imagine que você está aí a 50, 60 por hora, se a via permitir, o sinal está verde, você vai passar nesses mesmos 50, 60? Não, o ideal é que você reduza a velocidade, porque o motorista precisa ser pessimista, ele não pode ser otimista pensando assim, ninguém vai avançar o sinal vermelho lá. Quando ele confia nisso, ele está confiando num terceiro, e aí o risco é muito grande e é para ele próprio. Então, entenda, motorista precisa ser pessimista, ele tem que pensar assim, alguém pode avançar o sinal vermelho lá, e eu mesmo estando com o sinal aberto aqui para mim, certamente vou ser prejudicado com isso. Então eu vou reduzir a velocidade. Então é uma determinação, não é nem uma determinação, né? É uma orientação da direção defensiva. A resposta aqui cabe muito bem à letra B. Se a gente analisar as demais, ó, ter segurança, tudo bem. E acelerar rapidamente, você vai acelerar para passar no cruzamento? Claro que não. Parar obrigatoriamente? Como assim obrigatoriamente? Né? Se o sinal estiver verde, você vai parar? Você é obrigado a parar? Não é. Então também não é. Resposta B mesmo. Indica incapacidade de movimentar pernas e braços após um acidente. Olha, aqui fala traumatismo craniano, algum trauma no crânio. Eu não tenho dúvida que, a depender do trauma craniano, a pessoa vai ficar não só sem os movimentos das pernas e braços, mas também desacordada, inconsciente. Então isso aqui tem uma relação, ainda que indireta, mas tem. Vou deixar aberto. Politraumatismo. Politraumatismo, ó, o traumatismo é qualquer lesão. Quebrou um dedo, é um traumatismo. Quando fala poli, são múltiplas lesões. Pensa a pessoa toda quebrada. Do mesmo modo, eu penso que se ela está com as pernas e com os braços quebrados, ela pode perder sim a capacidade de movimentar. Então também cabe. Indiretamente, mas cabe. Lesão na coluna. Olha, a depender da região que for a lesão, não para pernas e braços, não. Por exemplo, uma região mais baixa vai imobilizar somente as pernas. Se for uma lesão na região cervical, que é mais alta, a região do pescoço, aí para pernas e braços. Então aqui a gente tem um se, né? Mas paralisa? Paralisa. Essa aqui serve como resposta, tem esse se aqui, né? Que se for uma lesão mais alta, tudo bem? E lesão na cabeça. Lesão na cabeça é a mesma coisa que traumatismo craniano, vamos dizer assim. Então, se A fosse a resposta, a D também teria que ser. Então, consequentemente, não pode ter duas respostas, eu já elimino aqui. Entre o politraumatismo e a lesão na coluna, o politraumatismo é uma relação indireta, enquanto a lesão na coluna pode sim acontecer, desde que esse se aqui, né, seja alcançado, se a lesão for na região da cervical, a região mais alta aqui da coluna. Então, letra C é a resposta. Contudo, apesar de toda a nossa análise aqui, a gente chegar à letra C, questãozinha mal elaborada, né? Porque qualquer uma das alternativas aqui pode sim paralisar aí ou fazer a pessoa perder a capacidade de movimentar pernas e braços. A categoria A é para conduzir veículos cujo PBT, o que é PBT? Peso bruto total, não exceda 3.500 quilos. Olha, quando fala assim de peso, está relacionado a veículo de carga, e não é o caso aqui das motocicletas não, porque aqui categoria A a gente sabe bem que é para motocicleta, né? Eu não iria aqui na alternativa A não.
É dispensável para quem já tem brevet. Essa é aquela alternativa absurda. Toda questão tem, né? Pode chegar eliminando. O que é brevet? Você já viram alguma vez falando da legislação de trânsito aí? Ou durante o seu curso preparatório para a prova teórica, falando de brevet? Não, isso aí é habilitação para conduzir aeronaves. Nada a ver. Colocar isso aqui como absurdo, que é para a gente eliminar mesmo. Alternativa C. É para conduzir veículos cuja unidade acoplada... Opa, isso aqui é um veículo articulado, né? Tenha 6.000 quilos ou mais. Ela está falando de novo de peso. Peso relacionado a veículo de carga. Não é o caso das categorias A, não. Deixa essa letra C de fora aqui também. É para conduzir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas? Pronto. 2 rodas o quê? Motocicleta. 3 rodas, triciclo. Cabe bem, a alternativa A vale para os dois. Se fosse um quadriciclo, aí já não poderia. Quadriciclo já são 4 rodas, aí é categoria B, tá? Ficamos aqui então com a letra D. Indique o nome correto da placa A28. Nome correto aqui, certamente quem elaborou a questão quis saber o nome exato dessa placa. Não precisa se preocupar com o código da placa, tá? Isso aqui é só para fazer referência mesmo ao manual técnico lá. O nome exato dessa placa é pista com óleo. Alguém que não estudou pode até imaginar que seja, porque está vindo aqui o rastro dos pneus aqui, ó, em zigue-zague, dando a impressão de que escorregou. E pista com óleo, certamente é escorregadia. Então ele ficaria em dúvida, ele ia deixar essa A aqui em aberto. Pista sinuosa, para aquele que não estudou nada mesmo, nada, também pode ficar em dúvida, porque esse desenho aqui sinuoso pode dar essa impressão. Mas observe que aqui não tem nem tanto a ver com a pista, tem a ver mesmo com os rastros que o pneu deixa na pista. Então só quem não estudou nada mesmo que iria nessa, né? Então eu já vou até eliminar, porque você estudou um pouquinho, você já sabe que não é essa a resposta. Pista deslizante também dá essa impressão, né? Parece que o carro está deslizando. Assim como a gente imaginou lá que com óleo ele vai deslizar, que está dizendo que é deslizante. Poderia ser essa. Ou pista escorregadia. Caramba, olha só. Se está com óleo, ela pode estar deslizante ou escorregadia. E agora, ela está com óleo, ela é pista deslizante ou ela é pista escorregadia? Para quem estudou, sabe que a resposta é D, pista escorregadia. Ela pode tornar-se escorregadia sob algumas circunstâncias. Eles costumam, ao invés de perguntar o significado, perguntar essa aplicação que eu acabei de dizer. Ela vai estar sempre escorregadia? Não, ela pode tornar-se escorregadia sob algumas circunstâncias. Anota aí.